E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá, resolver uma questão bem interessante. Vê, pessoal, ele vai falar de química verde, né? Ele diz que a química verde permite um desenvolvimento tecnológico com danos reduzidos ao meio ambiente. E encontrar rotas limpas tem sido um grande desafio. Considere duas rotas diferentes utilizadas para a obtenção do ácido adípico, um insumo muito importante para a indústria têxtil e lubrificante. Então aqui, pessoal, ele faz uma rota tradicional, a qual ele chama de rota marrom, onde você tem, olha aqui, ó, a primeira etapa, o ciclo hexano, na presença de cobalto a 180 graus Celsius. Então, vai dar um subprodutozinho aqui intermediário, vai sofrer uma lavagem cáustica na presença do cromo como catalisador, aí vai dar uma cetona e um álcool. Outra etapa, na presença de ácido nítrico a 60%, com 120 graus de temperatura, olha aí, ó, com vanádio e cobre de catalisadores para dar o ácido adípico, liberando CO2 e N2O. Né? CO2, um gás produtor de efeito estufa, e N2O, um óxido do grupo do CO, NO e N2O, óxido de nitrogênio. Esse, no caso aí, um óxido neutro. Aqui você tem, ó, rota verde. Você vai ter o ciclo hexeno, uma reação de 75 a 90 graus, com esse catalisador em água oxigenada, dando diretamente o ácido adípico em uma única etapa. Em uma única etapa. Então, pessoal, antes disso, deixa eu mostrar uma coisinha aqui bem rápida para vocês. Olha, a química verde, ela tem alguns princípios. Um dos princípios mais importantes é a eliminação do uso e da geração de substâncias perigosas. Ela é recente, ela é de 1991. Então, quando você pensa na química verde, pessoal, a gente vai ter alguns princípios. Por exemplo, uma das palavras-chave é redução. Redução, vê bem, naquela reação da questão, a gente, na primeira etapa, na etapa marrom, tinha várias etapas. Então, várias etapas, você está gastando energia, produzindo muito reagente, muito produto. Então, pessoal, na segunda etapa, que era a etapa verde, era uma única etapa. Então, você vai ter um processo menos poluente, um processo com redução, que reduz o quê? Reduz o uso de materiais, reduz a toxicidade, reduz o gasto de energia. Logicamente, tendo menos etapas, você reduz o risco e reduz também a produção de dejetos. Então, pessoal, não se esqueça que a química verde, ela é uma química de prevenção. É melhor prevenir a formação de subprodutos do que tratá-los depois de formados. Então, você vai ter economia ou eficiência de átomos. Lembre-se, nem todos os átomos presentes nos reagentes compõem o produto desejado. Então, a reação com eficiência atômica, ela é muito melhor, ela é muito menos poluente, muito menos gasto de energia. A chamada síntese verde, então, na qual toda a massa do reagente é convertida em produtos, não produzindo resíduos que depois vão ser descartados no meio ambiente. É isso que é uma eficiência atômica. É isso que se busca. Olha aqui, ó. Esse segundo processo, a eficiência atômica foi de 100%, ou seja, não produziu dejetos para o meio ambiente. Com isso, a gente teve o quê? A redução da toxicidade. Outro processo, pessoal, bem interessante, ó, esse aqui, olha como é legal. Tá na nossa aula e caiu na prova do Enem. Não é uma questão assim só de coincidência, não. Então você tem aí, ó, uma síntese que tem o quê, pessoal? Menos etapas, com subprodutos que são menos tóxicos. Veja, aqui, ó, subproduto da rota verde, você vai ter o quê? O produto sendo liberado com água. Na outra, você tinha liberação de óxido, liberação de CO2 e N2O. Não é isso? E aí, pessoal, não esqueça, quanto menos etapa, melhor o processo no ponto de vista da química verde. Tranquilo? Vamos lá. Então, essa questão diz: que fator contribui positivamente para que a segunda rota de síntese verde, né, em comparação com a primeira? Letra E, gasto de energia nulo? Não, nulo não, né?
Houve gasto de energia menor, mas houve. Ausência de elementos metálicos, não. A gente lembra que na reação aqui, olha, mesmo sendo a rota verde, com menos aqui, ó, você ainda tem, tá certo? A presença de sódio, que é um metal. Aí você tem a presença do tungstênio, que é um metal. Então, não é bem isso. Letra C, ausência de reagentes oxidantes. A gente viu ali um composto com oxigênio. Obtenção de produto puro. Pessoal, qualquer rota, né, produz um produto que é uma substância pura e mais os outros subprodutos. Então, não foi essa a diferença. A diferença é o quê? Uma única etapa na síntese. A etapa marrom a reação marrom são várias etapas e a síntese verde uma única etapa dentro daqueles princípios da química verde que eu mostrei para vocês. Então, pessoal, uma questão bem interessante, né? Uma questão bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser, pessoal. Um beijão. Valeu.